A tarde parecia empurrar o vento para dentro do salão, como se o ar tivesse decidido falar mais alto do que a conversa. O restaurante cheirava a alho, azeite e promessas antigas, daqueles cheiros que parecem cúmplices da memória. O Dia das Mães sempre tem esse brilho contido, uma vitrine onde cada sorriso é uma máscara de paz, e cada briga é apenas uma história que ainda não encontrou a hora de sair do bolso da jaqueta. Eu entrei pelo saguão, e ao atravessar o piso polido, ouvi o riso de crianças que brincavam perto da varanda. Ouvi passos que pareciam escutar o meu próprio coração batendo mais rápido do que o normal. O mundo, por alguns minutos, tentou parecer normal. Acontece que ele não consegue competir com o que a gente carrega por dentro quando chega na casa de alguém. Ao me aproximar da mesa, o garçom reconheceu-me com aquele sorriso treinado de quem já viu de tudo, e, ao mesmo tempo, não vê nada que realmente importe. O dia estava cheio de gente, e mesmo assim, minha presença parecia invisível para alguns olhares que não conhecem o peso de uma decisão tomada em voz baixa. O restaurante estava iluminado com uma luz que não é dourada nem prateada, mas uma espécie de cinza quente que abraça as mesas e as histórias que ali se desenrolam. Eu procurei o meu lugar no meio da multidão. Tentei alinhar o meu silêncio com a música que vinha de uma dessas caixas de som escondidas e percebi que o ar ficava cada vez mais pesado à medida que o tempo avançava. No Dia das Mães, eu sou apenas a figura que não cabe em nenhuma taça de vinho, que o garçom carrega entre a mão e a responsabilidade. E ali, entre taças que tilintavam, entre pratos que chegavam com esse ritual de servir e acolher, a cena começou a se desenhar como uma linha de poesia sombria que se recita sem querer. Foi quando a minha nora, a pessoa que deveria ser minha afilhada de risos e partilha, aquela que sabe como ninguém manter a pose de quem tem tudo sob controle, olhou para o garçom e, com uma convicção que parecia ter sido ensaiada nos bastidores da família, falou algo que quebrou o ar entre nós como uma peça de vidro que se estilhaça ao toque. Ela não come conosco. Traga uma mesa separada. As palavras não saíram apenas da boca, saíram do ambiente inteiro, atravessaram as paredes, beijaram o teto, desceram pelo meu rosto e impuseram um silêncio que nem o bramido do ar-condicionado conseguiu espantar. Não foi grito nem desabafo alto. Foi uma ordem contida, um decreto de segregação que, mesmo sussurrado, ecoou com a força de quem sabe que o público não está do seu lado quando o tema é vulnerabilidade. 30 pares de olhos. Não. Milhentas vozes parecem ter testemunhado o instante em que a minha presença deixou de pertencer àquela mesa para passar a ser um caso à parte, uma exceção que precisava de um recorte próprio, de um espaço separado para existir. Comi sozinha no canto, não porque a fome fosse menor, nem por qualquer orgulho que tenha demais, mas porque ali, entre a meia-luz e o murmúrio das conversas, eu senti o peso de ser observada sem direito à participação. O garçom serviu o prato com uma precisão quase military, de quem entende que cada gesto carrega uma história invisível. A minha história, que se desenrolava em silêncio, entre garfos que encontravam pratos, entre respirações que pareciam medir a distância entre o que é aceito e o que é excluído. O movimento da cadeira, o tilintar de um copo, o som de talheres que parecem escrever uma linha de roteiro na madeira do tampo, tudo contribuiu para um cenário em que eu me encontrei não apenas isolada, mas ao mesmo tempo exposta à única verdade que não queríamos ouvir. Ao pagar a conta, o mundo, por assim dizer, não fechou o livro com o slip de um final feliz. O restaurante não se tornou menos real por causa da minha dor. Ele apenas recebeu a minha dor como se fosse uma toalha úmida que alguém deixou sobre a mesa para que eu pudesse enxugá-la sozinha. O som do terminal de cartão apresentava um ritmo frio, quase hospitalar, e cada inserção de chip, cada toque de senha, parecia adquirir uma gravidade que não era do dinheiro, mas daquilo que o dinheiro tenta apagar. A pressão de uma decisão tomada em uma sala de jantar na frente de testemunhas involuntárias. O garçom, com aquele brilho que parece um pacto entre o serviço e o destino, aproximou-se e, de uma forma que não parecia surpresa nem segredo, disse algo que eu não esperava ouvir naquele momento, naquele lugar. Não foi uma revelação estridente,
Nem uma confissão de culpa, nem mesmo um consolo mal elaborado. Foi uma nota pragmática, seca e, ao mesmo tempo, carregada de consequências. A resposta que o salão inteiro parece ter organizado sem me consultar. Ele informou, com a frieza de quem lê números em vez de sentimentos, que a pessoa que financia tudo ali, ou o que quer que tenha tomado a dianteira da contabilidade emocional daquele almoço, havia decidido caminhar por outra porta. Não foi dito de forma dramática, mas o peso recaiu sobre mim de uma maneira que não precisava de palavras para ser compreendido. A conta foi lançada, o espaço foi reservado para alguém mais, para alguém que não sou eu. Eu ouvi, mas não acreditei que fosse assim. Pelo menos não naquele tom de casualidade que às vezes nos faz parecer que tudo está sob controle, quando na verdade nada está. O riso distante de uma mesa de aniversário, o tilintar de um copo que, quando cai, não é apenas vidro. São ecos de uma decisão que já estava traçada antes que qualquer prato fosse servido. E eu, ali, no canto, segurei o guardanapo como quem segura a vida com as mãos trêmulas, tentando compreender que às vezes o orgulho de uma família pode se erguer sobre a cabeça de alguém e, sem que ninguém tenha coragem de dizer, expulsá-lo de dentro de uma noite que deveria ser de gratidão. O salão continuou, claro, ao seu modo, cheio de conversas que não me incluíam, de sorrisos que não alcançavam o meu rosto. A música subiu um pouco, as vozes se tornaram menos nítidas, e o mundo pareceu recusar-se a aceitar que havia uma história que ainda precisava de desfecho. Não havia lágrimas visíveis, apenas uma espécie de tremor invisível que percorre a pele quando se percebe que a própria presença pode ser interpretada como uma falha que precisa de conserto para não quebrar tudo. E, no entanto, enquanto os pratos terminavam de ser limpos e as pessoas se levantavam para ir embora, eu ainda estava ali, olhando para o canto dos meus pensamentos, tentando encontrar o fio que conectava o almoço a algo que valha a pena entender. Não era apenas sobre quem come com quem, nem sobre quem paga a conta. Acontece quando o afeto se transforma em uma decisão pública, quando a intimidade de uma casa parece se dissolver em uma mesa de restaurante que não tem dono, apenas espectadores. E eu sabia que aquela noite, com seu silêncio pesado, não terminaria ali. O que me esperava ao final do dia, ou na próxima página, era algo que eu ainda não conseguia ver com clareza, algo que exigia de mim não apenas coragem, mas a capacidade de ouvir aquilo que não se diz em voz alta. O garçom terminou de anotar algo no teclado, olhou para cima com aquela expressão que parece perguntar se ainda existe uma pergunta que vale a pena fazer, e deixou que a mesa empurrasse levemente a distância entre nós. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras chegaram como quem não quer se comprometer com o que vem depois. Foram apenas 2 palavras, firmes, sem intenção de consolo. O senhor está pronto para ir? E, ao mesmo tempo, a pergunta que ninguém ousa colocar em voz alta. Qual é o preço de 1 hora de silêncio? Eu assenti com a cabeça, não porque estivesse de acordo com o custo, mas porque o silêncio, naquela hora, era tudo o que sobrava para manter minha dignidade intacta até o próximo capítulo. E então, com um último olhar que tentou não trair a tempestade que crescia em meu peito, eu me levantei, guardei meu celular, empurrei a cadeira com cuidado para não fazer barulho demais e saí do salão como quem mergulha em uma noite que já começou escura demais para ter certeza de onde termina o dia. O mundo do lado de fora parecia exatamente igual ao que entrara, mas dentro de mim havia um espaço novo, marcado pela experiência de não pertencer, de não fazer parte daquela trama que se desenrolava sem minha permissão. E embora eu tivesse saído pela porta com as costas retas, uma dúvida invisível ficou no ar, esperando o momento em que poderia falar mais alto do que o próprio instinto de sobreviver a uma refeição que não era minha, nem para mim, nem para quem era o meu lar. O que o dia me traria a seguir, eu não sabia. Só sabia que o som do relógio na parede parecia ficar mais lento, que o tempo se enrolava como fita cassete antiga e que, no fim, a história não terminaria onde começou, pois toda história que tenta esconder o que dói tem o costume de retornar com mais pormenores, mais perguntas e menos gentileza.
E eu tinha a certeza de que aquela manhã de Dia das Mães, com a mesa separada, não seria apenas uma lembrança marcada na agenda, mas o início de algo que ainda precisava ser dito, ainda precisava ser visto de frente. Não para agradar alguém, mas para entender a verdade que ainda repousa escondida entre os gestos que fazemos para nos manter de pé diante do mundo. A distância entre o salão e a calçada parecia ter encolhido para uma linha invisível que só eu conseguia sentir sob a sola dos sapatos. O vento da noite trouxe o cheiro de chuva que ainda não caiu, misturado com a umidade das cozinhas e o trânsito que não dorme. O Dia das Mães continua ali, como uma vitrine que não se fecha, com as vozes ainda sussurrando nas orelhas das pessoas, cada riso parecível a uma peça de teatro que acabou de encenar uma cena embaraçosa. Eu andei sem pressa, mas o peso daquilo que aconteceu, a mesa separada, o gesto da minha nora, a conta que não era minha, tinha ganhado uma presença física, como uma sombra que não se dispersa, mesmo quando o sol retorna ao alto. Ao atravessar a porta de vidro, o ar mudou o tom, tornou-se mais seco, mais determinado a fechar as cortinas de um dia que não merecia terminar assim, não para mim. A rua estava iluminada por lâmpadas amareladas que pareciam manter acesa uma memória, a de que família é promessa, mas também é teste. Os passos que dei pareciam seguir o compasso de uma música que só eu ouvia, aquela que combina silêncio com a cadência de um coração que não sabe se pode bater com a mesma força depois de ter visto uma porta se fechar sem que ninguém pedisse licença. O que mais me atingiu não foi o que disseram, mas o que não houve. O convite para ficar, a sugestão de que alguém ali pretendia que eu me tornasse invisível, que a ausência de minha presença fosse tratada como uma questão de etiqueta. O olhar das pessoas na rua, casais que seguiam junto, mães empurrando carrinhos, jovens com fones de ouvido, parecia cobrar um comentário, uma reação expressa, algo que não fosse apenas o silêncio contido que eu mantinha para não desabar ali mesmo, em plena calçada. Cada passo que eu dava era uma tentativa de não perder o que restava da minha dignidade, uma tentativa de não transformar aquela noite numa daquelas histórias que começam com uma carta de despejo e terminam com uma nova canção de alívio que não existe. Eu respirei fundo, e o ar que entrou pela boca trouxe uma lembrança imediata, a sensação de estar sendo observado não pela curiosidade de quem sou, mas pela curiosidade de quem quer que a vida social tenha decidido colocar como juíza de meus gestos. O mundo, que parece tão simples quando olhamos de longe, torna-se uma sala de espelhos quando alguém nos rotula publicamente, como se a própria existência precisasse de autorização para continuar. A cidade não parou para me ouvir, e isso, em si, dizia muito sobre o que eu era para aquele grupo naquele dia. Alguém que, por um instante, tinha parado de pertencer ao nosso para se tornar apenas o que veio de fora. No meio do caminho, encontrei um banco sob uma árvore cansada, que ainda guardava no tronco a ferrugem de outonos passados e as marcas de pessoas que já ali sentaram para pensar, para chorar, para fingir que tudo está bem. Sentei-me, não para chorar, mas para escutar a minha própria respiração e como ela se transformava entre o ruído da cidade, o estalo de uma bicicleta, uma risada que parecia ter sido roubada de alguém mais jovem, o ruído de carros que faziam da noite uma trilha de insetos mecânicos. E naquele instante, percebi que o preço de ter sido exposta não era apenas o desconforto de um almoço que não era meu, mas a possibilidade de então perguntar a mim mesma: por que ainda espero que o mundo entenda o que eu sinto, sem eu dizer a ele o que quero que entenda? Enquanto o tempo passava, a ideia de pedir desculpas por não ter aceitado o papel que me deram naquela refeição começou a se infiltrar na minha mente. Não como uma rendição, mas como uma tentativa de compreender onde eu me encaixo na lógica daquele dia. Será que a minha presença, a minha maneira de ocupar o espaço à mesa, era apenas uma coisa que precisa ser removida para que o círculo permaneça perfeito? Ou seria eu, naquele momento, a única pessoa capaz de transformar aquele espaço em algo que não precisa de exclusões para existir? O dilema se abriu como uma porta antiga que eu não tinha coragem de atravessar de volta para o lado de dentro, o lado onde a família existe com a sua própria regra e o seu próprio peso.
O telefone no bolso despertou com uma vibração insistente, como se alguém quisesse me lembrar de que, além daquela mesa, havia uma vida que não parou para me observar. Era uma mensagem de alguém que não esperava respostas prontas, mas que talvez buscasse apenas um sinal de que eu ainda estava ali, que não me tinha perdido para sempre no rastro daquela noite. Li as palavras devagar, uma sequência de sílabas simples que, de alguma forma, não eram suficientes para desfazer o nó que se formara na minha garganta. Não era uma confissão, nem uma reconciliação. Era apenas uma promessa de que mais tarde eu poderia respirar fundo de novo e que, quem sabe, a verdade que eu carregava poderia encontrar o caminho para sair de onde ficou presa. Ao colocar o telefone de volta no bolso, percebi que o mundo não iria mudar por uma simples decisão minha, mas que eu também não poderia permitir que a minha própria história fosse reduzida àquele instante que todas as pessoas vivem com a naturalidade de quem respira. Voltei a caminhar, agora com um ritmo mais firme, como se cada passo fosse um pedaço de uma resposta que eu ainda não havia descoberto. A cidade me ofereceu seus ruídos como se fossem conselhos velhos de quem já viu muitas chegadas e partidas. E, ao fim da rua, a casa não era apenas um endereço. Era uma possibilidade de recontar a minha história com a voz que ainda não conseguia usar em voz alta diante de quem esperava de mim uma narrativa que não cabia na verdade. Cheguei a um portão que rangia quando a chave encontrava a fechadura, aquela porta que sempre pareceu guardar tanto de mim quanto de quem eu sou diante daquilo que o mundo chama de norma. No interior, a casa cheirava à chuva que ainda não caiu, aos livros que não foram abertos naquela noite, ao silêncio que eu esperava não rolar como uma cortina pesada sobre a sala. E foi ali, entre a sombra suave das lâmpadas e o tilintar quase inaudível de uma chaleira na cozinha, que percebi que o próximo passo não seria derrubar portas ou exigir que o mundo me aceitasse de imediato. O próximo passo seria escolher até onde eu iria, até onde eu permitiria que a situação me moldasse e até onde eu manteria a minha voz para que o que eu fizesse dali em diante não soasse como uma punição, mas como uma afirmação. A noite se abriu diante de mim com suas possibilidades, não apenas as que me foram impostas, mas as que eu poderia escolher criar. E enquanto o relógio marcava cada segundo como se fosse uma contagem regressiva para uma verdade ainda não dita, eu me perguntei quem vai ouvir quando eu finalmente disser o que preciso dizer. Não para revolta, nem para provar que estou certa, mas para que a minha experiência tenha espaço suficiente para existir, sem que a mesa separada seja o signo de que eu estou ausente. A resposta não veio em palavras, mas em um silêncio que se tornou claro. Por mais que o mundo tente desenhar fronteiras, a minha história, com o seu peso, com a sua vergonha e com as suas pequenas, ferinas vitórias, continua a exigir voz, até que cada sombra possa reconhecer o brilho que há em quem permanece, mesmo quando é visto de forma diferente. E assim terminou o segundo ato desta noite, que pareceu durar uma memória inteira, não uma resolução, mas uma pergunta que persiste, que precisa de tempo para encontrar a forma de ser respondida. O que eu farei amanhã, ou no próximo capítulo desta vida que se desenha entre a mesa vazia e a mesa ocupada apenas pela minha própria presença, é algo que ainda não sei. O que sei é que a história não se encerra quando a cortina cai. Ela apenas ganha outra sala, outra distância, outra forma de ser contada, e que até lá a minha voz permanece em construção, um sussurro firme que se recusa a desaparecer, mesmo quando o mundo parece ter decidido não ouvir. A manhã seguinte chegou com o peso de uma moeda antiga que ninguém quer carregar, mas todo mundo sabe onde esconder. A cidade parecia ainda em respiração profunda, os prédios imóveis, as pessoas andando como se fizessem parte de um cenário que já nasceu sabendo o final, mas que insiste em nos fazer olhar para cada gesto como se pudesse mudar o roteiro. Eu fiquei a observar a janela, o mundo lá fora cortando o vidro com a lembrança da noite anterior. O cheiro de café que se espalhava pela cozinha era a única coisa que prometia conforto, mas não era suficiente para dissolver o nó que se acomodou no meu peito, tão silencioso quanto um segredo que não quer morrer. O dia, que poderia ter sido apenas mais uma sequência de horas comuns, decidiu tomar o caminho de uma confissão não pronunciada. No sutil,
quase imperceptível, o murmurinho do cotidiano revelou-se menos acolhedor do que o resto do país inteiro, que parece atravessar a rua sem reconhecer o peso de uma vida que não cabe numa mesa de sala de jantar. Enquanto o açúcar caía no meu café, pensei no silêncio que se espalhou pela sala de restaurante como uma poeira de vidro, brilhante, cortante, impossível de varrer sem deixar marcas. Fui até a cozinha preparar uma xícara de chá, uma dessas bebidas que não promete milagres, mas que ajuda a manter a calma do corpo quando o espírito está prestes a entrar em outra sala. O vapor subia, desenhando círculos amenos no ar, e em cada volta eu via cenas que não tinha vontade de reconhecer de novo. A mesa vazia, a expressão da minha nora ao falar com o garçom, a conta que ficou para outros olhos. No entanto, ali, entre o sutil ranger da chaleira e o sussurro do bairro que acordava, senti o impulso de não permitir que aquele dia novo traçasse o mesmo contorno que a noite anterior tentara desenhar para mim. Foi quando o telefone vibrando no bolso me lembrou que não estou sozinha neste acaso de sobrevivência. Não era uma mensagem de urgência, mas sim um pequeno sinal que costumamos confundir com acaso. Alguém que me conhece o bastante para saber que eu ainda não fechei a porta daquilo que me aflige. Li as palavras sem pressa, não para aceitar ou recusar, mas para reconhecer que ainda estou aqui, que a voz que me resta não se rendeu, apenas se afastou para encontrar o tempo certo de voltar a falar. Decidi encontrar alguém com quem eu pudesse falar, sem medo de desabar diante de quem ouve. Saí de casa com a intenção de buscar, não uma explicação, mas uma lente larga que pudesse enquadrar o que vivi sem que eu precisasse me justificar demais. Caminhei pela calçada, onde cada passo parecia uma nota de uma música antiga, aquela que não se desaperta com o tempo, apenas se tornasse mais silenciosa, mais insistente no ouvido de quem precisa entender. Entrei em um café que conhecia de cor, aquele lugar onde os rascunhos da vida das pessoas ficam expostos em cada xícara que chega à mesa. O barista, homem que parece ter ouvido mais segredos do que palavras, me lançou um olhar que não era de surpresa nem de curiosidade, apenas de reconhecimento de que a amizade verdadeira é a primeira etapa de qualquer revolução íntima. Sentei-me em uma mesa perto da vitrine, onde podia observar sem ser visto, o reflexo do mundo na taça, a cidade passando como se fosse um filme sem fim. Pedi água morna, deixei a pausa pesando sobre a mesa, e então contei pouco, esperando que a pessoa certa entendesse muito sem que eu tivesse que dizer tudo de uma vez. A conversa com minha amiga não foi longa, mas foi suficiente para acender pequenos fósforos dentro de mim. Ela não estava ali para julgar, apenas para ouvir, e ouvindo, ela acabou mostrando que a minha dor não é uma anomalia, mas uma parte de algo mais amplo. A experiência de quem cresce em uma família que não sabe lidar com a própria sombra quando ela se torna visível. Falamos de medo, de vergonha, de desejo contido de ser visto sem que precise caber em moldes previamente desenhados. Em cada resposta que ela dava, eu sentia que minha voz ainda não se aguentava sozinha, que precisava do apoio de alguém que não tem a obrigação de me entender, apenas a disponibilidade de me escutar. Quando a conversa terminou, em seu tom sem surpresas, apenas com a honestidade de quem sabe que o caminho para a verdade não é uma linha reta, percebi que não é apenas sobre confrontar a nora ou a família, mas sobre encontrar a forma de habitá-la sem perder a mim mesma. A noite de ontem ainda ressoava como um sino que não quer calar, mas a manhã seguinte trouxe uma ideia que parecia pequena, quase tímida, mas que tinha o poder de abrir um espaço para outra narrativa nascer. E se eu não tentasse resolver tudo de uma vez, mas começasse a construir uma ponte entre o que foi dito em voz baixa e o que pode ser dito em voz firme, entre a dor que não se pode esconder e a dignidade que não se negocia? Com esse pensamento, deixei o café e voltei para a casa. O caminho de volta não era apenas o trajeto físico, era a linha que ligava a confiança que havia encontrado na amiga a minha decisão de alguma forma, falar de novo, não para justificar minha existência, mas para afirmar que ela merece espaço, mesmo que o salão ainda esteja cheio de olhares que preferem não ver. O corredor da minha casa parecia mais comprido do que antes, como se cada porta aberta revelasse outra sala onde a pergunta ainda não respondeu,
Até onde eu vou para manter quem eu sou quando o mundo decide quem eu devo ser? Ao entrar, encontrei a casa em silêncio, como se estivesse esperando que eu escolhesse entre gritar ou respirar. Olhei para a mesa da copa, onde antes havia assentos ocupados por vozes que não me pertenciam mais do jeito que pertenciam. Um caderno antigo ficou à minha frente, com as margens amassadas e as páginas amareladas pelo tempo. Nele, comecei a rascunhar frases que não seriam para ninguém, apenas para mim. Frases que descreviam o que eu carregava sem que ninguém precisasse ver. Qual era o peso que escolhi carregar com a cabeça erguida, mesmo que a boca tremesse quando eu falasse? Cada linha era uma pequena revelação, uma maneira de praticar a coragem sem a pressão de um julgamento imediato. Entre os esboços, uma ideia cresceu com a paciência de uma semente que não exige flor de imediato. Eu poderia, aos poucos, dar voz a quem sempre ficou do lado de dentro do silêncio. Não seria um golpe de efeito, nem uma reviravolta de cinema, mas um movimento sutil que, ao longo do tempo, pode transformar a sala onde tudo começou, o Dia das Mães, a mesa separada, o espaço que ficou entre nós, em um lugar onde o respeito pela minha história não depende de quem me observa, mas da minha própria determinação de não deixar que o medo dite as regras do meu espaço. Ao final da tarde, sentei diante da janela e deixei a cidade falar por mim, não com ruídos, mas com a própria respiração, lenta, constante, inabalável. A cada sopro, repetia para mim mesma que a verdade não precisa ser uma explosão para ter peso. Pode ser uma presença que se instala aos poucos, como uma sombra que se alonga ao entardecer, sem exigir que o mundo mague a luz que a cria. Não tenho a resposta pronta, nem sei exatamente que forma ela terá quando chegar o momento certo de dizer. Mas sei que a pergunta que não cala, já existe em mim, e que a vida, por mais implacável que pareça, continua oferecendo oportunidades para que eu ocupe meu lugar sem perder outra parte de mim. E assim, o terceiro passo começou a tomar forma, não como uma porta que se abre de repente, mas como uma passagem que se desenha no chão, invisível, porém real. Não haverá festa nem aplausos no começo, apenas o silêncio que sabe ouvir quem precisa ser ouvido. A vida, com sua complexidade, não promete oferecer certezas, apenas caminhos que se abrem na medida em que a gente escolhe caminhar. E eu, mesmo com as mãos ainda tremendo, escolhi caminhar. A casa recebeu-me com a mesma cumplicidade de quem sabe que o silêncio pode ser mais pesado que qualquer conflito. Fechei a porta atrás de mim e deixei que o ar da sala carregasse, como se a própria gravidade tivesse decidido arrastar para dentro do quarto aquele peso que insistia em não me abandonar. A iluminação suave, aquela que não revela tudo, apenas escolhe o que vale a pena iluminar, fez com que cada objeto parecesse menos um objeto e mais um fragmento de memória que ainda precisava ser encaixado no quebra-cabeça da minha história. A mesa da copa permanecia vazia, uma ocupação que não era escolha minha, mas que me oferecia um espaço para ouvir o que eu mesma ainda não tinha coragem de dizer. O relógio na parede parecia ter esquecido de correr, como se o tempo, ao ver o rosto da minha lembrança, tivesse decidido fazer uma pausa para ouvir o que eu tinha a dizer. A primeira respiração do dia foi lenta, quase deliberadamente lenta, para que eu pudesse ouvir o que o corpo carregava desde a noite anterior sem deslizar sobre a própria voz. Eu repeti, para mim, as palavras que alguém me diria mais tarde. Eu não vou pedir desculpas pela minha presença. Eu vou pedir espaço para existir do meu jeito, sem que a mesa separada se torne uma sentença. A ideia não era derrubar regras, nem derramar culpa, mas desenhar uma linha que pudesse sustentar a minha presença sem que eu me tornasse uma exceção permanente. E nesse desejo tímido, percebi que já havia começado a preparar o terreno para uma conversa que não seria sobre quem está certo ou errado, mas sobre quem pretende ouvir, ou pelo menos tentar ouvir, o que resta por dizer entre as linhas que o que aconteceu desenhou. Passei a manhã entre o simples ato de arrumar a casa e o trabalho de escutar o meu próprio eu, aquele que, em silêncio, sabe quando a vida está pedindo para ser contada com mais cuidado. Peguei o caderno velho que fica sempre ao alcance de uma mão inquieta e, com a ponta dos dedos, toquei as margens amassadas das páginas.
cada linha que eu tracei ali não era uma resposta, mas uma pergunta bem feita. Quem sou eu neste espaço que não é o meu por completo, mas que exige, com o peso de uma tradição, que eu o reconheça como parte de mim? A resposta seria construída aos poucos, com folhas que caem e voltam a nascer, com a coragem de não apagar o que dói, mas lapidar o que emerge da dor para que ela tenha utilidade, a capacidade de me manter firme sem que eu precise me tornar inaudível. Entre as memórias que o caderno abriu, apareceu uma imagem que se repetia com insistência: a mesa do restaurante, o gesto da nora, a distância que parecia fazer silêncio de vidro. Não era apenas o ato de falar alto ou baixo, era a maneira como cada pessoa ao redor se movia, como cada risada parecia medir o quão perto eu estaria de desaparecer, de sair da visão de todos, de se tornar apenas uma coadjuvante nessa história que, pelo relato deles, já tinha um traçado definitivo. Aquilo não era culpa, era percepção. A percepção de que, quando o afeto se transforma em protocolo, o que sobra é a versão mais correta de uma verdade que se recusa a caber no espaço que lhe foi dado. E eu quis, com toda a força contida que ainda me restava, transformar essa percepção em energia para o que viria pela frente. Uma forma de falar que não fosse uma sentença, mas uma ponte. No vai-vem suave das tarefas domésticas, senti o impulso de recalibrar a minha relação com o tempo. Não adotar o tempo do salão ou o tempo da prateleira que guarda as lembranças. O meu tempo, ainda que contitulado por episódios dolorosos, precisava de uma cadência própria. Então decidi que, ao menos por hoje, não iria justificar o meu modo de existir com a necessidade de agradar alguém. Eu não precisava de permissão para respirar, para ouvir, para escolher a cada passo se fico ou se sigo. A ponte que eu queria construir não seria para convencer a nora de que a minha presença tem o mesmo valor da dela. Seria para convencer a mim mesma de que meu espaço não é negociável, mas pode ser compartilhado com quem estiver aberto a reconhecer que a vida é mais do que uma contabilidade de recados e de regras que não significam mais do que o que é dito na hora certa. À tarde, a decisão começou a tomar forma de uma prática lenta. Primeiro, uma conversa com a própria respiração. Respira. Assina comigo a ideia de que você não precisa provar nada para ninguém, apenas precisa existir. Depois, uma lista de coisas que eu poderia dizer sem ferir nem inflamar, apenas para abrir o caminho para uma conversa real. Não para exigir justiça, mas para pedir compreensão. De que a minha presença, mesmo quando não cabe, não é um erro, é uma perspectiva que merece espaço para ser validada. E, por fim, a escolha de quem eu poderia pedir auxílio para que esse caminho não fosse percorrido sozinha. Alguém que possa ouvir sem interromper, que possa traduzir o meu silêncio em palavras que façam sentido para quem não entende de sombras, apenas de luz que ainda não se acendeu plenamente. Eu não sabia ainda se a nora iria querer ouvir. Eu não sabia se iria haver uma hora dedicada a esse diálogo, ou se tudo ficaria suspenso até que o tempo, com a sua paciência cruel, trouxesse outra oportunidade. O que eu sabia era que precisava dar o próximo passo com uma intenção clara, manter a dignidade intacta, sem anular quem eu sou. E, para isso, a minha casa não era apenas refúgio. Era QG de um movimento silencioso que começava pela decisão de não sucumbir ao que todo mundo parece dizer que é normal, que o peso de uma família deve primeiro recair sobre quem reside no coração da casa, não sobre quem carrega a coragem de viver com o suficiente para não se explicar toda vez que o mundo olha para trás. À noite, sentei-me à mesa da cozinha, onde a iluminação baixa transforma cada gesto em uma pergunta que fica entre 2 goles de água. Peguei o telefone, não para falar com alguém, mas para treinar a fala que ainda não havia encontrado forma. Imaginei, como quem ensaia uma peça de teatro que não tem roteiro final, cada frase que poderia dizer à nora, sem que parecesse uma acusação. Precisamos falar, não para provar quem tem razão, mas para entender como seguir, juntos ou separados, sem apagar o que há de bom entre nós. E naquela imaginação cautelosa, percebi que a verdade não precisa nascer em explosão. Pode nascer em uma linha de diálogo que, ao não quebrar o que já existe, permite que o que não é dito seja ouvido pelo tempo. Antes de adormecer, deixei a promessa pairar no ar.
Amanhã eu encontraria uma hora calma para falar com alguém que possa mediar, não para decidir o que é certo a partir de uma ótica única, mas para abrir um espaço onde a nora possa me ouvir sem que eu tenha de me defender sozinho. Não era apenas sobre o restaurante, nem sobre a mesa separada. Era sobre a possibilidade de uma casa onde a presença de cada um não depende de uma etiqueta, mas de uma escolha, a de respeitar o lugar do outro, mesmo quando o próprio espaço parece falhar em acolher. O próximo passo não será um grito nem uma súplica, mas uma tentativa de construir, a partir do meu próprio silêncio, uma linguagem que o tempo possa compreender. E, se a conversa não desembocar na paz que eu espero, ainda assim haverá uma linha traçada no chão, indicando que não aceitei apagar o que sou para caber no que os outros desenharam para mim. O que virá depois, eu não sei. Mas sei que a minha vontade de existir, de permanecer presente, continua firme como rocha sob a chuva, e que, por mais que a noite se feche ao redor da casa, o dia seguinte ainda pode trazer uma nova oportunidade de falar, de ouvir, de escolher. E, neste caminho, eu sigo, não para vencer uma guerra, mas para ganhar o direito de estar de pé, mesmo quando o mundo acha que já acabou a história. A manhã seguinte chegou com a cadência de uma porta que não sabe se deve abrir ou ficar entreaberta, esperando que a coragem encontre o seu espaço para atravessar. Minha casa, ainda perfumada pela chuva que não chegou, parecia respirar junto comigo, como se soubesse que o próximo passo não seria apenas uma decisão, mas um compromisso com quem eu já sou, mesmo que o mundo ainda não tenha decidido quem sou para ele. O silêncio da casa era diferente hoje. Não era vazio. Era um espaço em que cada respiração tinha o peso de algo que precisava ser dito sem gritar. Eu deixei que o silêncio falasse comigo primeiro, para entender onde minha voz poderia ganhar força sem se desintegrar. Planejei o dia como quem monta uma pequena operação de paz em território hostil, não para vencer uma guerra, mas para estabelecer, com a delicadeza de quem sabe que uma linha morta pode matar mais do que uma palma aberta, a possibilidade de coexistir sem exigir que o outro renuncie a quem é. Minha agenda era simples: encontrar a pessoa certa para mediar a conversa com a nora, preparar minhas palavras sem que elas se tornassem armas, e cravar na mente o máximo de respeito que eu mereço, mesmo que o retorno pareça incerto. A cada passo, a cidade parecia observar meu movimento com o interesse de quem sabe que o futuro anda na contramão do medo. Encontrei a mediadora no café que escolhi por ser neutro, onde o barulho das xícaras e o leve rumor das vozes criam uma espécie de cortina que não fere, apenas acolhe. Ela, mulher de olhar atento e voz que não se apressa, sentou-se diante de mim e, sem perguntar demais, deixou que eu dissesse tudo o que cabia em uma manhã. O que aconteceu, como eu me senti, o que ainda me faltava dizer para que minha presença não soasse como uma exceção, o que eu desejava para que o espaço entre nós pudesse permanecer humano. Não houve pressa. Houve um espaço entre as palavras que permitiu que o medo, cansado de ser repetido, ganhasse a chance de perder o ímpeto. A conversa com a mediadora foi lenta, como a construção de uma ponte que precisa de várias tábuas para não ceder sob o peso de quem deposita ali a sua história. Eu falei da mesa separada como símbolo, não apenas de uma regra, mas de uma percepção que me fez duvidar de quem eu sou quando o mundo olha com curiosidade para o meu lugar. Falei também do meu desejo de pertencer, de continuar a contribuir com a família sem que minha presença se torne uma peça deslocada. A mediadora repetia o que eu já sabia, que mudanças não acontecem no estalo de um instante, mas na repetição de gestos que, com o tempo, se tornam hábitos. Ela me lembrou que o espaço que eu exijo não é uma pedra que lança contra uma muralha, e sim uma linha de fronteira que pode ser estendida, contornada, compartilhada com quem quiser ver o que existe além do desconforto. Entre as perguntas, surgiram as próprias respostas. Não era somente a nora que precisava ajustar algo. Era eu quem precisava ajustar a minha relação com o próprio valor. Não se tratava de apagar a dor, mas de tornar essa dor menos afiada, capaz de ser olhada sem que eu tenha de me esconder atrás de uma máscara de aceitação. A mediadora sugeriu uma prática simples, quase doméstica, mas carregada de consequência:
Uma conversa real, com tempo suficiente, sem julgamentos, onde cada um pudesse ouvir sem interromper, onde as palavras não fossem armas, mas pontes. E, para que esse encontro não fosse apenas uma ideia bonita, ficou combinado que haveria regras, não para punir, mas para proteger a dignidade de cada um. Ao final, saí do café com a cabeça mais leve e, paradoxalmente, com o coração mais pesado. Levei comigo as notas da medição de tempo, das pausas entre as falas, das palavras que ainda precisavam de espaço para encontrar o seu tempo de dizer. Caminhei pela calçada, observando a cidade que segue em frente, mesmo quando a casa treme por dentro, e percebi que o próximo passo não depende apenas de mim. A nora também precisa de tempo para que o ouvido queira ouvir o que a minha voz ainda não consegue pronunciar sem tropeçar. Mas havia, pela primeira vez em muitos dias, a certeza de que eu poderia manter minha dignidade sem que essa dignidade soasse como uma revenda de quem eu sou. Voltei para casa com a tarde colocando sombra sobre as coisas, como se o dia quisesse lembrar que, entre o que foi dito e o que ainda será dito, existe uma distância que só o tempo pode medir. À mesa da cozinha, comecei a rascunhar, não uma carta de acusações, mas um roteiro mínimo de conversa. Frases curtas que pudessem ser ditas sem ferir, perguntas que pedissem compreensão sem pedir culpas, e no centro, a afirmação constante de que minha presença não está à venda, nem para agradar, nem para justificar. Se eu falasse hoje, que palavras eu escolheria para não apagar o que valoriza a minha voz, nem o espaço que eu ocupo? Antes de adormecer, repeti para mim mesma o que a mediadora repetiria amanhã. Que a coragem não é o estouro de uma bomba, mas a constância de quem insiste em permanecer, mesmo quando o ambiente parece mais confortável para alguém que não precisa se explicar. Que a conversa, se acontecer, será apenas o começo de algo maior, a construção de uma casa onde cada pessoa tem lugar, onde o peso de uma mesa não decide quem fica ou quem parte, e enquanto a cidade adormeceu lá fora, eu adormeci com a promessa de continuar, passo a passo, a desenhar o caminho, não para vencer a nora, mas para encontrar dentro de mim o modo de existir sem deixar de ser quem sou. O dia da mediação chegou como uma névoa que insiste em não dissipar, morna e espessa, que parece respirar junto comigo, lembrando que o tamanho de uma história não se mede apenas pelos gestos, mas pelo tempo que ela exige para respirar entre dois olhos que ainda tentam se reconhecer. A casa ficou quieta antes de sair de onde eu estava, como se o silêncio tivesse se movido para poupar o momento que viria. O consultório da mediadora, acolhedor sem cansaço, recebia o peso das expectativas sem julgar quem as trazia. Era um espaço neutro, onde cada respiração era contada como uma pista, não como uma acusação. Entramos, Nora e eu, cada uma na sua cadeira, sob a luz que não apontava culpados, mas iluminava possibilidades. A mediadora, com a calma de quem sabe que uma verdade não precisa de apelo para nascer, abriu o encontro, lembrando as regras que dariam tempo ao que precisava ser dito. Não interromper, ouvir até o fim, dizer apenas o que o coração pudesse sustentar, sem ferir o outro. Ela não prometeu milagres, prometeu tempo. Tempo para que o que havia se tornado incômodo pudesse ser transformado em compreensão, devagar, como quem conserta um vitral rachado com paciência de artesão. Eu comecei falando não para exigir, mas para declarar a minha presença com a mesma dignidade com que eu me apresento diante de qualquer esquina do mundo. Eu não some, eu não desapareço, eu existo, e meu lugar na casa não é moeda de troca por silêncio. Falei da mesa separada não como uma regra a ser respeitada apenas para manter a paz, mas como o símbolo de uma ferida que ainda precisa de remédios, não para apagar a dor, mas para dar a ela uma função que não seja punição, que permita que aprenda a conviver com o que não pode ser mudado de uma hora para a outra. Dizia também que minha presença não exige concessões que desmarem o que sou. Exige apenas que o espaço negativo em torno de mim seja preenchido com a conversa, com a curiosidade de entender quem eu sou quando não cabem mais as explicações simplistas. A nora, em seu turno, respirou fundo como quem separa o ruído do que importa. Ela reconheceu a distância que a frase dita na mesa provocou, não como culpa, mas como um peso que por muito tempo
ficou em pé entre nós sem que ninguém o tirasse. Ela descreveu o cansaço de manter a fachada de harmonia, o medo de que qualquer palavra possa abrir uma fenda maior do que qualquer tacinha de alumínio pode suportar. E falou pela primeira vez com essa honestidade contida da necessidade de proteger o que ainda resta de pertença na casa, o direito de cada um de existir sem precisar se tornar menos para que o outro possa existir em paz. Não foi pedido perdão para tudo, nem uma rendição completa. Foi pedido que o espaço entre nós fosse reconfigurado, não para nos eternizar em duelo, mas para que o diálogo pudesse caminhar sem que alguém tenha que recuar do que é essencial. A mediadora conduziu a conversa por trilhas que pareciam simples, mas que carregavam uma força silenciosa. Perguntas que não atacam, mas esclarecem. Propostas que não prometem um final feliz imediato, mas deixam claro que há uma rota de retorno, caso haja coragem de trilhar. Perguntou, por exemplo, sobre que mudanças pequenas poderiam ser aceitas compartilhadamente para que a convivência parecesse menos um ato de equilíbrio de ponte, mais um espaço onde cada um pode deixar sua marca sem apagar a do outro. Sugeriu ainda que cada parte trouxesse uma pequena coisa, um gesto, uma rotina, uma palavra pronunciada de forma diferente, que mostrasse que o novo acordo não é uma prisão, mas uma convivência que admite várias tonalidades de presença. Foi nesse compasso que o diálogo ganhou contorno. Entendi, de forma quase física, que o que chamamos de norma é muitas vezes uma linha desenhada com medo. Medo de romper, medo de perder o que parece estável, medo de que o amor se transforme em uma batalha de posições. A nora me ofereceu o que parecia ser uma curva de reconhecimento, não de culpa, mas de memória. A lembrança de quando éramos menos rígidas, de quando o afeto não era contado em frestas de costume, mas vivido como uma respiração compartilhada. E eu, por minha vez, não escolhi a defensiva, mas a honestidade. Quero que a minha presença tenha a confiança de que não é ameaça, mas parte de um todo que ainda pode existir com respeito. Ao longo da sessão, o mediador fiscalizou o ritmo, tempos de pausa para que alguém fizesse uma leitura do que estava sendo ouvido, sem pressa de chegar a uma conclusão. As pausas não foram vazias, foram espaços criados para que cada uma pudesse dizer o que guardava, sem a necessidade de uma edição de mérito. Quando a nora abriu uma pequena janela para a possibilidade de tentarmos algo diferente, não pela vitória de uma versão sobre a outra, mas pela emergência de uma versão nova que pudesse incluir ambas, fiquei com a sensação de que o equilíbrio poderia ser possível, ainda que não perfeito. E, ao ouvir-a, percebi que o poder de uma mudança de vida não reside na imposição, mas na escolha de continuar a tentar, dia após dia, a construir juntos aquilo que ainda não existia. O encontro terminou sem um contrato assinado com a tinta da empatia, mas com a promessa de continuidade. Haveria contatos, encontros, revisões de pequenas atitudes, uma agenda que não fosse uma lista de obrigações, mas um mapa simples de convivência. A mediadora pediu que cada uma trouxesse, na próxima vez, uma pequena vitória a apresentar, algo que demonstrasse que o espaço existe, que a voz pode ser ouvida sem ser questionada, que a presença não está à venda nem para agradar, nem para convencer. E antes de sairmos, ela deixou uma frase que ficou presa no ar. O futuro não é um lugar que se visita. É uma forma de estar que se aprende a construir entre uma fala e outra, entre uma lágrima contida e um sorriso que ainda precisa aprender o caminho de volta. Ao sairmos do consultório, o mundo parecia obedecer a uma regra menos cruel do que o que vi na noite anterior. Não havia obrigação de uma única história, apenas a responsabilidade de manter abertas as portas da casa para que cada um possa entrar com o que carrega. Não houve garantias, apenas a certeza de que o que começa ali não precisa terminar ali. Pode sim continuar, em cada conversa, em cada pausa, em cada pequena concessão que não mergulha o coração de ninguém na obrigação de ser menos para caber no que o outro espera. Eu voltei para casa com a cabeça mais leve, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque a possibilidade de resolver, de verdade, ainda existia. E isso, para quem já sentiu a força de uma mesa que separa, é, por si só, um tipo de revolução. O encontro não precisou de sirenes, nem de tecido dramático para se tornar real.
A conversa que se desenrolou naquele fim de tarde não veio com a pressa de quem já sabe quem tem razão. Veio com o peso de quem sabe que a razão não é a única coisa que sustenta uma casa. Sentadas frente a frente, Nora e eu, cada uma com a mão tímida pousada sobre a taça de água, o espaço entre nós parecia ter ganhado uma linha mais suave do que a linha dura que uma mesa de madeira costuma ter. A mediadora, já sem a presença física, deixara um rastro de palavras que ainda sopravam no ar. Não era sobre vencer nem perder, era sobre entender o que ainda pode existir entre dois corações que aprenderam a medir o mundo pela distância que há entre uma mesa e outra. A primeira pergunta que surgiu não foi feita com raiva nem com culpa, mas com a curiosidade que promete uma ponte. O que seria possível, agora, sustentar sem curvar o ombro diante do peso antigo? Nora respondeu com uma voz que parecia mais leve que antes, mas que carregava a mesma coragem de encarar o espelho sem maquiagem. Não se trata apenas de mudar uma norma, mas de permitir que a normalidade conte histórias diferentes, sem decidir, de antemão, quem vale mais. Ela reconheceu que a mesa separada, aquela que uma vez serviu como sentença, poderia tornar-se apenas uma memória clínica, útil para lembrar o que não devemos repetir, mas não suficiente para moldar o que ainda pode nascer entre nós. E, ao dizer isso, admitiu também que a fadiga de manter a máscara de harmonia tinha sido, por muito tempo, uma forma de proteção para a casa, não um gesto de maldade contra alguém específico. Eu, por minha vez, falei com o cuidado que se reserva àquilo que se quer preservar. Não era mais uma defesa da minha presença, como se fosse uma desculpa sob a qual se pudesse esconder o resto. Era uma explicação simples, porém essencial. Minha presença não é fantasia de palco. É uma experiência cotidiana de existir, de exigir espaço para respirar, sem que a respiração de ninguém se transforme em prova de lealdade. A mesa separada, disse, não precisa significar exclusão permanente. Pode ser o começo de uma rotina em que os encontros não ocorram apenas em almoços que terminam de forma abrupta, mas em jantares que podem ser partilhados se houver ajustes reais. Horários, temas, limites de comentário, pausas para que cada voz tenha tempo de sussurrar o que não cabe em voz alta quando a ansiedade aperta. Entre uma lembrança e outra, as pequenas coisas ganharam em importância. Um bilhete esquecido na gaveta com a assinatura de quem já não mora mais na casa, um prato que volta à mesa sem que haja explicação, uma risada que parece surgir de uma memória que ainda não encontrou o seu lugar. Foi nesse espaço entre o cotidiano e o que ainda não aconteceu que começamos a construir uma outra forma de estar juntas. Não uma paz que se conquista pela renúncia de quem se é, mas uma convivência que reconhece a diferença sem partir na direção do apagamento. A mediadora, com aquela voz que não impõe, apenas aponta caminhos, trouxe à tona o conceito de tempo compartilhado, momentos em que cada pessoa pode entrar na conversa sem que o relógio seja o seu algoz. A Nora olhou para mim com um misto de cansaço e lucidez, como se finalmente pudesse ver o que sempre esteve ao alcance, mas que a pressa de manter o equilíbrio tinha feito parecer distante. Ela disse que não prometia transformar tudo da noite para o dia, nem que a casa voltasse a ser o espaço de uma família sem sombras. Prometeu, porém, que poderia tentar caminhar ao meu lado, não como quem aceita a minha verdade, apenas para não perder o que já tem, mas como alguém que reconhece que a verdade de cada um pode existir sem que a outra parte precise abriá-la com a chave do orgulho. Em resposta, eu reconheci o mesmo compromisso, não transformar a minha dor em arma que fere, mas em alavanca para que possamos, aos poucos, aprender o jeito de conviver com o que não cabe na mesma moldura de antes. Ao longo da sessão, as pausas assumiram o papel de protagonistas discretos, pausas para ouvir a respiração, para medir o peso de uma palavra, para entender o tempo que cada uma precisa para não desligar o coração. Não havia promessas grandes, apenas promessas pequenas que, somadas, sozinham o ruído antigo. A cada frase, a cada silenciamento breve entre uma ideia e outra, ficou mais claro que o caminho não era uma linha reta, mas uma trilha que pede cuidado para não romper o que ainda pode ser reparado com gentileza.
A mediadora lembrou que o objetivo não é saída rápida, mas a criação de um espaço que possa aceitar a presença de todos, inclusive a minha, sem exigir que alguém se transforme em versão reduzida de si mesmo para caber no que vem pela frente. Ao final, saímos de mãos dadas, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque ficou evidente que o movimento de cada dia vale mais do que qualquer final apressado. Voltamos para casa com a casa ainda como palco, mas com a percepção de que o palco pode mudar de configuração sem que o elenco perca o sentido. A ideia de que a vida familiar é uma cidade que se alarga quando cada bairro aprende a receber o outro com curiosidade e sem medo, começou a ganhar forma na minha cabeça como um mapa que ainda espera ser traçado com mais calma. A mesa separada, aquela pedra de gelo que uma vez congelou o ar entre nós, começou a parecer menos uma sentença do que uma lembrança que pode ser redimensionada. E eu me permiti acreditar, pela primeira vez com uma calma que não era ingênua, que a convivência é, antes de tudo, uma prática. A prática de deixar espaço para o que não cabe, enquanto cultivamos o que ainda pode crescer. Ao gerarmos, naquele encontro, o combustível da continuidade, não houve aplausos nem choques de triunfo. Houve, ao invés, a decisão de não desistir de quem somos, de quem a outra pessoa é, e da possibilidade de um dia, quem sabe, sentir novamente o sabor de uma refeição compartilhada sem o peso de uma senha de acesso, quem pode entrar e quem precisa esperar a vez. Chegamos ao fim da sessão com a promessa de continuar a construir, uma conversa de cada vez, uma regra de cada vez, uma lembrança de cada vez. O que mudou no fim não foi apenas a disposição de sentar à mesma mesa, foi a coragem de entender que o espaço entre nós não precisa ser um abismo, pode ser uma ponte que se estende, com o tempo, até que o jantar que antes parecia destino fixo possa, de novo, tornar-se uma escolha compartilhada. E ao colocar a chave na porta, ao fechar o peso da casa atrás de mim, eu soube que aquela noite não era o fim de uma luta, mas o início de uma forma diferente de existir dentro dela. Não sei se a Nora sairá de frente com a mesma coragem amanhã, nem se o dia seguinte nos encontrará no mesmo lugar. O que sei é que existe agora uma linha de possibilidades que não foi traçada para excluir, e sim para incluir, devagar, sem pressa. O que fica é a certeza de que a minha voz não precisa mais se esconder para caber na tradição, que a casa pode, aos poucos, aprender a respirar com duas vozes de igual peso no seu peito. E se no fim a mesa for apenas uma lembrança que aponta para o que ainda pode ser, eu aceito caminhar nessa direção, uma manhã de cada vez, até que o calor de um diálogo real aqueça, sem ferir, o coração de quem já decidiu não agir pela força, mas pela presença constante. O silêncio que ficou na casa depois daquela final de sessão parecia uma sala que respira devagar, contando cada batida do peito como se fosse uma testemunha silenciosa do que ainda pode acontecer. A mediadora tinha sido clara, não como juiz nem como convencida, mas como alguém que sabe que a narrativa mais pesada pode encontrar peso leve quando dividida entre dois lugares que ainda desejam existir no mesmo espaço. E naquele fim de tarde, a esperança não veio em forma de promessa grandiosa. Veio como uma promessa simples, que a convivência pode começar a nascer não porque o mundo mudou de uma vez, mas porque cada passo, por menor que seja, escolhe não apagar o que há de verdadeiro em cada um de nós. Voltei para casa com a cabeça carregada de perguntas que já não tinham o peso de uma acusação, mas o peso da curiosidade. Quanto tempo leva para que uma casa aprenda a respirar sem que alguém permaneça invisível? Como medir o espaço entre dois corações que aprenderam a medir o mundo pela distância entre uma mesa e outra, sem que esse espaço vire muro? A cada passo pelas ruas que já conhecia de tanto caminhar com o mesmo medo no bolso, percebi que o dia seguinte não era mais uma página em branco. Era um terreno de cultivo. Precisava ser regado com conversas reais, com momentos de pausa que não fossem apenas para respirar, mas para ouvir novamente a voz que fica quando a coragem se levanta. No entanto, a vida não espera pelo tempo perfeito para revelar seus caminhos. O que nos foi dado pela mediadora não foi uma linha reta, mas uma nova forma de caminhar que exige paciência, passos que não apagam, mas reconfiguram. Em casa, arrumei a mesa da copa,
Não para servir alguém em particular, mas para lembrar que cada objeto ali tem uma função de lembrança e de possibilidade. Um bilhete esquecido na gaveta, uma xícara que retorna ao tampo sem pressa, uma cadeira que recorta o espaço entre eu e o resto da casa. Tudo isso se tornou, aos poucos, uma espécie de mapa íntimo de como eu posso existir sem ocupar mais do que o meu lugar, sem que o meu lugar seja reduzido ao que os olhos querem ver. A cada noite, a ideia de uma próxima conversa ganhava um tom menos dramático e mais factível. Não se tratava de reescrever histórias com uma caneta que tem poder de apagar o passado, mas de deixar que o futuro tenha uma margem para ser construído com a participação de todos. Eu não prometi a mim mesma, nem a ninguém, que tudo ficaria perfeito amanhã. Prometi, sim, que eu não iria mais apagar a dor para que alguém se sinta confortável. A dor, transformada em testemunho, pode se tornar ferramenta de cuidado, não uma arma, mas um lembrete de que a humanidade da casa não depende de quem aceita a norma sem perguntas, mas de quem se recusa a desligar a própria voz quando a outra pessoa precisa de espaço para dizer o que não cabe no silêncio forçado. Entre os dias, encontrei momentos que pareciam simples gestos de vida cotidiana. Preparar o café sem a pressa de uma solução imediata, ouvir o sino distante de uma loja que sinaliza a passagem do tempo, permitir que a mesa da sala de jantar tenha agora uma outra função, a de ser palco para encontros que não são julgados pela antiga regra de quem paga a conta ou quem diz a primeira palavra. A mediadora não deixou de aparecer, agora não como uma presença física, mas como uma memória que ajuda a calibrar o tom das próximas conversas. Ela ensinou que o tempo compartilhado não é uma linha que se traça de uma vez só, mas um repeat de ações simples. Respeitar o espaço, ouvir sem interromper, oferecer a vez de falar sem que o medo do erro faça alguém recuar. E, em meio a essas lições, surgiu a certeza de que o que antes parecia inevitável, a mesa separada como marca de um ferroviário entre duas realidades, poderia, com o tempo, tornar-se apenas uma lembrança que aponta para uma possibilidade, uma refeição que possa existir de novo, não como conquista de uma vitória, mas como escolha de todos de estar presentes, com limites claros, com cuidado mútuo, com a humildade de não transformar o outro em reflexo de uma norma que não cabe mais na nossa convivência. Não era uma abdicação de quem sou, nem uma rendição dos meus ideais. Era, antes de tudo, a aceitação de que a minha presença pode coexistir com a de quem está do meu lado sem exigir que alguém se diminua para caber naquilo que já foi imposto. Ao chegar ao fim desta noite, a casa parecia menos um palco de tensão e mais uma casa de possibilidades leves. Não havia promessas grandiosas, apenas o gesto de manter a porta entreaberta, para que o diálogo tenha espaço quando o dia seguinte abrir as janelas, para que a mesa possa, aos poucos, ganhar novamente o brilho de uma reunião que não precisa de autorização para existir. Eu sabia que nem tudo está resolvido e que as respostas não caem como chuva que lavaria todas as feridas de uma vez. Mas havia, ali, a convicção de que o começo de uma nova usualidade não é sinônimo de fraqueza, e sim a coragem de continuar aprendendo a conviver com a diferença sem convertê-la em barreira. Se hoje eu pudesse resumir o que ficou como herança daquele processo, diria que não foi apenas uma mudança de atitude, mas o surgimento de uma prática. A prática de construir espaço para o outro sem abandonar quem eu sou, de permitir que a história de cada um vá ganhando contornos diferentes, sem que nenhum desses contornos tenha de apagar o brilho do que vem de dentro. O caminho que seguimos pode não ser o caminho mais curto, mas é o mais humano. Ele exige tempo, paciência, humildade para ouvir e a coragem de insistir, dia após dia, em manter a presença sem perder a própria essência. E assim, sem grandiosidade, sem o clamor de uma redenção apressada, fecho este capítulo com a certeza de que a mesa ainda pode ser partilhada. Não hoje, talvez não amanhã, mas no tempo certo que não depende apenas de uma vontade, e sim da soma de várias pequenas escolhas feitas com respeito. A casa não é mais apenas o cenário de uma história que começou com uma ruptura.
Ela é, agora, o lugar onde a possibilidade de coexistir aparece como uma escolha que pode ser repetida, dia a dia, decisão após decisão. E se no fim a mesa retornar a ser uma síntese de todas as nossas vozes, eu saberei que a minha voz se manteve firme não para vencer alguém, mas para preservar o espaço em que a gente consegue, enfim, continuar a jantar junto. Não para agradar, nem para justificar, mas para existir, juntos, em uma forma mais humana de ser família.